cidade. A igreja toda adora o nome do Senhor. Adorai-o, Rei do universo, terra e céu, cantai ao seu louvor. Somos Senhor, grande imenso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos.
permanece para sempre, o amor permanece para sempre, como nós sabemos na palavra de Deus. Já vamos, irmãos e irmãs, fazer esta oração a Deus, pedindo, como de sempre, a sua boa palavra. A palavra venha nos, cada momento, nos orientar mais. A boa palavra de Deus. Vamos orar a Deus, já vamos meditar na palavra. Amém. Agradecendo a Deus por estar aqui com o povo dele. Se alguém que ainda não aceitou Cristo, seja bem-vindo e aceite-o. É uma realidade nisto. Então vamos já orar, vamos. Os irmãos sabem que nós temos essa ordenança bíblica. Depois da oração é o ministério da palavra. Sempre foi assim. A oração para que Deus nos abra a porta da palavra, o mistério da palavra de Deus. E o tempo é muito apropriado para isso. Oremos. Senhor nosso amado Deus, Pai celestial, em nome do amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos com Deus, meu Pai, Senhor, nos prepara, que tens de Deus cada momento a mais, nos preparando neste mundo da glória, com o teu poder divino, santo e maravilhoso, e permanece o Deus em Cristo Jesus, teu amado Filho. Nós precisamos de Deus cada momento a mais, e sermos Deus edificados por meio desta palavra. Meu Senhor, de poder e de graça, Senhor, na tua manifestação poderosa, e permanece o Deus, Jesus, teu amado Filho, nessa plenitude divina, Senhor, na tua graça gloriosa e maravilhosa, meu Deus e meu Pai, Santo e permanece o Deus em Cristo Jesus, teu amado Filho, na plenitude divina, Senhor, da tua graça, e permanece o grande Deus em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Vamos já meditar na Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Vamos meditar nessa palavra, versículos 14 ao 16, a epístola de Paulo aos Hebreus. Não se sabe bem quem o escritor, mas é parecida com a epístola de Paulo, mas foi um homem muito bem orientado, experiente nas escrituras. É um servo de Deus que escreveu a carta aos Hebreus. A epístola aos Hebreus. Quero convidar a agradecer a Cristo, também a irmã Judete. A irmã Judete, pelo convite, veio conosco para estar cooperando na obra de Deus nesta manhã. Deus continua abençoando a irmã com toda a sua família. Não é Deus abençoa, é abençoada ela já é. E Deus continua. Amém. Esquejação, ajude aí. Que Deus continue abençoando. Abençoando quem? Os que já são abençoados. Glória a Deus. Abençoado nós somos de duas maneiras, quem sabe? Nós somos abençoados através da graça comum e somos abençoados através da graça específica. Temos dois tipos de bênçãos. Sabia disso ou não? Por isso que é bom estar sempre comentando, né? Nós somos abençoados
por dois tipos de graças: a graça comum e a graça específica. O mundo é abençoado por um tipo de graça. Qual? A graça comum. As pessoas se enriquecem, trabalham, fazem cursos, passam bem, têm suas posições com sucesso. Isso também na área dos pagãos, porque eles são abençoados por Deus através do que? Aprenda essa frase que não descobriu, é bom que descubra. Está em Mateus capítulo 5, 45, 46, 44 ao 45, 46. Fala que Jesus ensina com muita clareza sobre a graça comum. É aquela oportunidade de Deus que nós somos crentes, enxergam, respiram, se alimentam, trabalham, prosperam. É a graça, benefício da graça para todos. Quando a chuva vem, ela desce para quem? Através do que? Graça comum. Então não confunda uma coisa com a outra, porque não é bom ter mistura natural com sobrenatural, Deus não aprova. Então comum é comum, e específico é específico. A graça, tem dois tipos de graça na Bíblia, bem comprovada em toda a Bíblia Sagrada para disso. Pessoa para ter um carro, uma casa, um apartamento, não precisa ser crente. Ela já é indicada através da graça. E nós somos testemunhas. Não sei, esse salão não é próprio, não é? Não. Então não sabemos se ele é crente. Talvez deve saber se alguém ou não, que ele é crente, porque não é, mas já tem salão alugado. Porque ele é beneficiado por Deus através do quê? Da graça comum. Tem salão até para alugar. E às vezes a maior parte não são crentes. Agora, o nosso foco é agradecer por tudo que tem feito, mas aparece na palavra outro tipo de graça. Outro tipo de graça. Como se chama? É específica, porque faz com que o homem comum ou a mulher comum se torne especial para Deus. É na aceitação da palavra. Então, justamente passa de comum para especial. Isto, lindo a palavra do Senhor. Por isso que a palavra ela vai nos enriquecendo, não é? É maravilha mesmo. Maravilha que é. Glória a Deus. É as maravilhas que Deus criou para nós. Aqui no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, vamos a meditação aqui no versículo 14 até o versículo 16. Encontraram? Amém. Cristo é superior. Na minha Bíblia está aí, tem título, não sei se todos vocês têm. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Hebreus capítulo 4, 14. Tem título na minha Bíblia. Capítulo 4. Porque o livro de Hebreus é assim. É um livro que mais nos ensina a transferência da antiga lei para a atual graça. Por isso que o livro aos Hebreus é aconselhado que todos tenham a leitura devocional e prática também. Tem a ter o hábito de ler e o hábito de reler, de compreender, porque é um livro que é um dos livros, claro que as epístolas, elas se identificam com os evangelhos de Cristo, mas a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus é uma carta que é uma epístola e ela transforma a pessoa, ela traz a pessoa, traz a pessoa, tira a pessoa do Antigo Testamento e traz para o Novo Testamento e liga ao Antigo Testamento, mas no sentido
da lei de Deus, a lei moral do Antigo Testamento. Por isso que é bom estudar a epístola aos Hebreus. Estudar, mas estudar com dedicação. Porque quanto mais nós olhamos a Deus e estudamos a palavra, o que acontece conosco? Mais justo nós iremos ficando. A Bíblia fala isso. Que na leitura da palavra encontramos a justiça de Deus, que é por meio da crença da fé. Por isso que essa carta é uma carta dirigida aos hebreus. Quem sabe o que é hebreu? Ninguém? A palavra hebreu. A palavra hebreu vem de um homem perseverante, chamado Éber. Está em Gênesis 11, 16, 26 também. E por ele ser perseverante, ele continuou perseverando sobre a identificação de Deus através dos objetos lá depois do dilúvio. Vale a pena perseverar. E Éber foi rejeitado pelos missionários lá da Torre de Babel, mas ele não parou de perseverar. Pedia a cadeira, ele levava a cadeira. Não era para levar a cadeira, era para levar um outro objeto, um ventilador, era confusão. Então Deus tirou ele Deus deu ele o Espírito Santo de perseverança. Perseverança. Aí no momento em que Deus falou, que Abraão falou com Isaac, Isaac perguntou a Abraão: meu pai, aqui está a lenha e também a ferramenta para degolar o animal, mas onde está o cordeiro? Aí Deus respondeu na língua de Éber: Deus proverá, Jeová Jiré. Aí continuou se expandindo a língua original da palavra de Deus, da Bíblia dos Hebreus. Por esse motivo que chama hebreu. Os irmãos analisam bem que um perseverante, seja um perseverante, ele tem uma influência tão grande diante de Deus que a sua fama se espalha. Deus exalta, tanto no sentido espiritual quanto no sentido físico também. Vale a pena perseverar. Por esse motivo que é chamada a carta aos Hebreus. Vem de onde? Vem de um nome perseverante por nome Éber. Na época escrito com E, agora é escrito com H, em meio os hebreus. E vem de uma... A história é longa, porque a Bíblia é assim, a Bíblia você vai examinando, ela vai nos enriquecendo. Quanto mais, espiritualmente falando, quanto mais você vai lendo a Bíblia, orando primeiro, claro, e examinando a palavra, mas você entende que você vai ficando mais rico na graça. E aí um mundo agitado, um mundo apertado, mas a riqueza divina no Espírito, ela sempre está superando. Se encontra mais motivo para falar dessa riqueza divina do que o sabor da vida, não é? São secundários. E aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 4, como já foi dito, versículo 14 ao 16. Lá, não é? Essa carta na época foi escrita para os judeus que estavam lá na Ásia, mas ligados só na lei. E aí eles precisariam transferir da lei para a graça. Há uma diferença muito grande. Vamos analisar aqui. Porque a graça faz para receber, a lei faz para receber e a graça recebe para fazer. É o contrário. Tira o contrário. Deus dá, depois você faz. Diz a palavra. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, detenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja bem, versículo 16. Cheguemos-nos, pois, com confiança aonde?
Eita maravilha, não é? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o que, irmãos? Já ouviu alguém dizer que você não pode pedir misericórdia? Já ouviu isso? Eu já ouvi alguém dizer: não peça misericórdia, não, é heresia. Cuidado para não cometer pecado de loucura. As loucas ficaram de fora, biblicamente falando. Olha bem, chegamos com confiança ao trono da graça. Sabe o que significa graça? É presente, favor imerecido. Você não merecia nada, agora recebe tudo de graça. Eita Deus maravilhoso. Quando se arrepende a Cristo, né? Então o trono está preparado para nos atender. O trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso. Pode sentar, meus amados. Glória a Deus. Glória a Deus. De maneira toda especial, onde lemos na palavra de Deus que há uma diferença grande sobre a liderança intercessora. Sacerdote é intercessor, sumo sacerdote intercessor. Eu me comando um grupo de sacerdotes. Lá no Antigo Testamento, quando alguém precisava de uma resposta divina, solução, ou mesmo podia também ser repreensão, eles iam diretamente aos sacerdotes. O sumo sacerdote, ele entrava no santíssimo lugar, que era o modelo do santuário do céu. A Bíblia afirma isso com certeza. E quando a pessoa precisava de uma solução, era necessário o povo viver orientado. Então o povo não ia diretamente a Deus, eles iam diretamente a quem? Ao sacerdote, porque ele era um intermediarista entre Deus e também o povo. Ele era intermediarista. Ele era está ouvindo bem? Ele era o intermediarista entre Deus e o povo. Porque a porta da graça ainda estava restrita, ainda estava limitada ao que funcionava na época de Moisés. Era a lei promovida por obras, mas através da intercessão dos sacerdotes, assim por diante. E aí continuou. Só que nós vemos na Bíblia Sagrada que o centro reverencial do trabalhar de Deus é Cristo, o Senhor da glória. E o centro, o ponto central do trabalhar de Cristo é Deus. Tanto é que o Antigo Testamento ele é repleto de leis cerimoniais, quer dizer, algo que está valendo hoje, na época, mas só deixaria de perder aquele ritual quando Cristo aparecesse, ou quando Cristo nascesse. Lá no Antigo Testamento ele já estava, claro, ele é Deus. Porém, as leis cerimoniais de intercessão de segunda deixariam de existir. Mas até enquanto Cristo não viesse, quem era intercessor pelo povo eram os sacerdotes. E isso continuou. Só que nós vemos ao todo da palavra que os sacerdotes que intercediam pelo povo
fazia sacrifício pelo povo através de animais, mas eles também estavam sujeitos às mesmas condições que os que precisavam do sacrifício estavam. Então, por isso que a lei e o sacerdote era repetido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, algo mais assim, como precisaria, porque não era perfeito. Quando algo não é perfeito, é preciso dizer que é repetido. São sacrifício, está aqui no capítulo 9 de Hebreus, versículo 7, que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar uma vez no ano, e depois vinha para interceder pelo povo. Mas o povo não precisa de recursos, não é uma vez no ano, é todo momento. Glória a Deus. Por isso que estava restrito. Nós precisamos do livramento de Deus. Aliás, nós vivemos debaixo do livramento de Deus, no nosso sentar, no nosso levantar, em tudo, no nosso respirar, assim por diante. Então era restrito, e só uma vez no ano que o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar para interceder pelo povo. Mas analise bem, o povo pecou hoje, o sumo sacerdote saiu do Santíssimo Lugar ontem. O povo vai continuar conservando o pecado até quando? 1 ano. Porque era ele que intercedia. Para os irmãos analisar bem essa introdução, como a palavra de Deus nos enriqueceu, a maneira incomparável como ela nos enriquece. Então a pessoa, o sumo sacerdote, saiu do tabernáculo ontem e a pessoa pecou hoje. Quanto tempo a pessoa teria que esperar pela intercessão? 1 ano. Pecado é para conservar ou para desfazer? Eita Deus maravilhoso! Está compreendendo como a graça, ela nos enriquece de uma maneira toda especial? Deus promoveu algo até que chegasse o ponto exato que o ser humano precisa. Aí só que o sumo sacerdote morria. O sumo sacerdote morreu, e aí? Ficou morto. Não ressuscitou. Então era preciso que Deus preparasse outro sumo sacerdote para morrer também depois. Então, por isso que aqui em Hebreus 7, em versículo 19, diz a palavra que a lei nada aperfeiçoou. Provendo Deus coisas melhores ao nosso respeito, que olha diretamente para Cristo. Glória a Deus. É lindo a palavra do Senhor nosso Deus. Aí o escritor, muito experiente, inspirado na palavra, e observando a época e discernindo sobre o sacrifício de Cristo, ele traz esse resultado constante. Porque Cristo, aleluia, quem está compreendendo? aleluia, Procure compreender hoje, porque ela te servirá hoje e amanhã e para sempre. Glória a Deus. É um depósito que não pode faltar. É a tua palavra de Deus, o Senhor da glória. E por fim, o escritor descobriu e creu na doutrina da ressurreição e o motivo da ressurreição de Cristo. O sumo sacerdote morriam, não ressuscitavam, porque a morte reinou. A morte reinava, e todos que morriam não ressuscitavam, porque o pecado impedia. Mesmo o homem mais justo da época que morresse, não ressuscitava, porque existe um pecado que ele é presente. Sabe qual é o pecado? Pecado congênito. Sabe o que é isso?
Pecado por herança vindo de Adão. Pecado está no sangue, no homem do sangue. Pecado está no sangue. É por isso que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Diz em 1 Coríntios 15, 50, 51, 52. Por que não? Porque a herança que veio do homem que pecou e trouxe a decadência para tanto a natureza física existente quanto a natureza do homem humana, trouxe o pecado. Só que o homem quebrou a aliança. Quando Adão pecou, houve quebra de duas alianças. Aliança com a consciência, a inocência, e aliança com a natureza. Só que nós temos, vocês estão compreendendo ou não? Aleluia! Adão, quando estava lá no jardim do Éden, ele era inocente. Estava inocente, ele sabia do bem, mas o mal não. Não pertencia, igual nós na época do arrebatamento. Nós não pensaremos nunca mais no mal, porque ele desaparecerá para sempre. Oh Deus maravilhoso! É muito edificante o efeito desta palavra, a palavra de Deus. Então houve agitação. A natureza se agitou. O homem debilitou-se, enfraqueceu, a humanidade enfraqueceu. Só que o plano de Deus não quebra. Glória a Deus! Ficou de pé, foi o trono de Deus. E ele já tinha previsto um homem que morreria, mas não ficaria morto. Porque ele não ficaria morto, porque ele não foi gerado segundo o pecado, mas pelo Espírito Santo de Deus, Cristo, o Senhor da glória. E até então, a promessa fora feita no Antigo Testamento, mas o aperfeiçoamento só veio suceder depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu para a glória e foi glorificado. Aí então ele liberou o reino sacerdotal individualmente para cada um de nós. Aleluia! Agora, o que lemos aqui é que o escritor está dizendo: visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, que penetrou nos céus. Que penetrou nos céus. Penetrou nos céus. Qual céu? O céu. Até aí, nós somos bem informados na Bíblia. Quanto mais informação, quanto mais crença na informação, mais nós ficamos mais estruturados naquilo que mais precisamos, é a fé salvífica. Aleluia! Enoque foi arrebatado para os céus. Elias foi arrebatado para os céus, mas nunca chegaram nos céus que Jesus chegou. O primeiro homem, aqui no capítulo 3 de João, em versículo 13, a palavra nos diz que ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Jesus, nosso Senhor. Existe o céu do paraíso, até onde os salvos vão. E existe o sétimo da glória plena de Deus, aonde está o trono de Deus, que somente Jesus, o Senhor da glória, penetrou lá, e lá está. Claro que Deus é como o vento, não se vê, mas sente Ele em todos os lugares. Mas a Bíblia fala no sentido de identificação literária, que Ele penetrou nos céus, no céu dos céus, no céu dos céus. Para uns que fazem análise, analistas,
São 3 céus. Os pais da igreja dizem que são 5 céus, da igreja primitiva. E os romanos cristãos são 7 céus. E para nós, qual é o céu que Jesus penetrou? Porque hoje nós já temos o direito dessas informações tão importantes que Ele trouxe através do seu Espírito Santo. Ele nos mostra que o céu que Jesus penetrou é o céu que Enoque não chegou, porque Enoque era humano. Elias também humano, promovido desta geração. Mas aquele que veio do céu e foi então gerado pelo Espírito Santo, como nós sabemos da história, em uma virgem, este aí entrou no mesmo céu que ele saiu. Glória a Deus! Ele entrou na 7ª glória. Na 7ª glória, e lá Ele está intercedendo por mim, intercedendo por ti, intercedendo pela igreja, e é a nossa segurança e a nossa perseverança. É a intercessão de Cristo, nosso Senhor. Por isso que aqui a palavra está dizendo, referindo, não é isso? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por que Jesus não teve pecado? Sim, está compreendendo? É bom saber de cada versículo que lemos, se ele é um versículo isolado, se é um versículo chave, qual é a finalidade daquele versículo que lemos, para que a gente saia, entra para a igreja rico e sai mais rico na graça. Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor da glória. Porque o cristão, na verdade, ele é rico. O cristão verdadeiro, ele é rico na graça de Deus, e ele entra para a igreja para adorar rico e sai rico. Glória a Deus! Ele entra para a igreja bem-aventurado e sai bem-aventurado. Oh, aleluia! É a segurança da igreja. É uma realidade nessa boa palavra, a palavra dele. Então Jesus em tudo foi tentado sem. Sabe por quê? Porque ele não teve parentesco com Adão. Ele não teve parentesco hereditário com Adão. Ele teve feito a semelhança de Adão, a fisionomia descaída, mas sem pecado, promovido por Adão. Isso demonstra o amor de Deus, que é todo. O amor de Deus em todo. Não dá para se explicar. Aonde Deus se fez carne, Deus se fez carne e habitou com os homens. E quase ninguém sabia o que era Deus. Mas hoje nós sabemos que era Deus. Glorificado é o nome do Senhor. E que é Deus. É a fiel testemunha dos servos e servas de Deus. Que Ele é Deus. Ele passou na teoria e na prática o que o ser humano passa em sofrimento, em matéria de sofrimento. Ele, Jesus. Tanto é que nenhum anjo consegue entender o mistério de um ser humano fraco como nós, e sermos beneficiados com o tesouro de Deus dentro dos nossos corações. São coisas tão misteriosas, são coisas profundas que os anjos não conseguem entender. Sabe quem consegue compreender a minha fraqueza, a tua fraqueza, a nossa fortaleza em Deus? Somente Cristo, o Senhor da glória. Somente Ele. Por que somente Ele? Porque foi Ele que passou as fraquezas, sobre as fraquezas humanas na prática. Ele estava sentado à beira do poço de Jacó, que estava cansado. Segundo a jornada geográfica,
Ele já tinha viajado aquele dia a pé a cerca de 16 quilômetros, desde cedo até meio-dia, e fisicamente ele cansou, mas espiritualmente ele veio dar descanso que estava cansado. Glorificado é o nome dele. É lindo a palavra dele com o Senhor. Ele cansou, o Senhor da glória. E por fim, depois que ele subiu, ele enviou o Espírito Santo com abundância em cada coração, em cada pessoa que necessita, como nós necessitamos sempre de socorro, já vamos direto a eita maravilha, porque foi aberta a porta da liberdade, da libertação, e foi também promovido o acesso na ação direta, glória a Deus, lá para o trono, aonde Jesus está. Por isso que a palavra diz que nós precisamos manter firmemente a nossa confissão. Aqui onde lemos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí o que diz a palavra? Cheguemos com que? Com confiança. A confiança, ela elimina a ansiedade. Está compreendendo? A confiança elimina o pecado. A confiança, como já disse, elimina a ansiedade. Nós podemos ficar ansiosos, mas não generalizados, porque de repente vem a confiança no Senhor. A confiança em Deus tira toda a oportunidade do medo. Quem tem confiança em Deus não tem medo de Deus, tem respeito por Deus. Glória a Deus. Troca o medo pelo respeito, porque a confiança ela é vinculada no Espírito Santo, e através dela ser concedida pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva a nós ter confiança. Ao contrário de não confiar, é desconfiar. E quem desconfia de quem não deve, nunca sai do pecado. Está sempre com aquele pecado alojado na vida de desconfiar de Deus. Só que o Espírito de Deus deve estar em nós. O Espírito Santo, que for enviado com abundância para corar os corações, sem acepção de pessoas, é esse que nos leva diretamente ao trono da graça. Aleluia! Ao trono do socorro constantemente. Por isso que a palavra está referindo a palavra firme é o que não duvida, e quando duvida se recupera. Porque a gente é humano, a doutrina não é infalível, não existe um ser humano que não falha. Podemos até duvidar de algumas coisas, mas a dúvida não permanece. Imediatamente vem a recuperação, e a pessoa poderá dizer: Senhor, me perdoa porque eu duvidei. E ele tem um compromisso de perdoar quem se humilha. Aleluia! Ele não nega perdão. É o Deus que nós conhecemos, é o Deus que pregamos, é o Deus que vivemos, é o Deus que confiamos constantemente nesta palavra, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Cheguemos firmemente ao trono, mantemos firmemente a nossa confissão. Que confissão? A confissão que produz a salvação, a confissão que vai fazendo com que a justiça vai crescendo. Diz a palavra:
Se essa é a palavra da fé que pregamos, está em Romanos 10, 9, 8 a seguir, ao 10, assim por diante. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com o teu coração crê que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, crê e a tua boca faz confissão disto mesmo, desta crença, a salvação está presente. Glória a Deus. E não se arrepende, porque a pessoa está firme no trono da graça. Firme no trono. Isto, lá no capítulo, no número de Salmo 125, a palavra fala do trono. Já leram? Já não é? Os que confiam no Senhor serão como um monte. Por quê? Não se abala. É a firmeza, é uma conexão trazida de lá de Hebreus, trazida de Salmo número 125. Por que os que confiam no Senhor não se abalam? Sabe por quê? Porque Deus tem uma garantia tão plena de segurança com os que perseveram na sua palavra, que a garantia que Ele dá primeiro, quando Ele trouxe a salvação, ela veio com garantia, não veio? Veio porque Deus falou com Abraão, foi a salvação exclusivamente pela graça, e Ele falou: eu juro pela minha santidade que não serei, que a minha palavra permanece o que eu te disse. Eu posso te castigar uma vez ou duas se merecer, mas a minha fidelidade eu não tirarei, porque ela é feita com juramento. E o juramento não quebra, porque só Deus pode fazer, porque somente Ele pode cumprir. Então Ele tem aquela proposta de confiança. Os que confiam no Senhor, já vem, é um texto que lemos, é o contexto. Confiar firmemente é um contexto do texto de Salmo 125 primeiro. Firmemente ao trono da graça. Porque Sião, irmãos e irmãs, Sião, sabe quem é Sião? Sião representa o trono de Deus. Os montes serão desmoronados. Segundo as profecias de Zacarias, o Monte das Oliveiras hoje já abriu. Porque os pés de Cristo estiveram no Monte das Oliveiras durante os 3 anos que Ele orou ali. E depois que Ele subisse, o Monte das Oliveiras começariam a abrir. Vocês já leram isso? Quando a igreja estivesse para ser arrebatada, o Monte das Oliveiras fazia o quê? Está em Zacarias 14, versículos 4 e 5. Os pés de Cristo estariam sobre o Monte das Oliveiras. Uma profecia há cerca de 800 anos, antes do nascimento de Cristo, mas era o Espírito de Deus revelando prioritariamente Cristo e os seus acontecimentos, até o movimento do universo. Quando nós vemos na geografia, que vai acompanhando as profecias, porque as profecias elas são acompanhadas com a história da própria profecia e com a história também dos próprios personagens. Quem sabe que é assim? Não? É assim, as profecias elas são acompanhadas através da parte geográfica, que é Jerusalém e os acontecimentos. A profecia também é acompanhada através das histórias do personagem. Por exemplo, a história do personagem Cristo. Ele subiu de cima do Monte das Oliveiras. Mas o profeta tinha profetizado que depois que os pés de Jesus estivessem sobre o Monte das Oliveiras, o que aconteceria com aquele monte? Hoje o Monte das Oliveiras já tem uma abertura da passagem de um lado para outro. Quer dizer que o monte está pregando, Jesus está chegando, glória
Sião não. O trono da graça não abala. O monte Sião é o tipo do trono de Deus. Os que confiam no Senhor serão como um monte e não se abala, mas permanece. Por quê? Foi lá que Deus escolheu aqui um trono. Sião é um monte sagrado que está em Jerusalém, ligado ao monte Moriá, onde Abraão subiu para sacrificar Isaac. Por isso que lá aparece o Cordeiro no trono, glorificado é o nome do Senhor. E Sião é o trono. Então os que mantêm firmemente, não é igual aos outros, são igual aos outros montes que abalam, e assim por diante. O trono Sião, que é o trono de Deus, ele permanece para sempre. A terra pode convulsionar, os céus podem queimar, a terra pode rescaldear, assim por diante, mas o trono fica, e o povo de Deus no trono fica. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Os que estão no trono fica. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. A glória fica. Os céus queimarão, a terra queimará, a terra será convulsionada, e assim por diante. Os montes derreterão, mas o trono de Deus fica, e os que estão ligados no trono ficarão para sempre. Oh, louvado e glorificado é o nome do Senhor. A glória é a segurança. Eu quero dar uma referência. E dentro do controle do horário, se os irmãos quiserem, abre as suas Bíblias, Salmo 132. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Versículos 13, 14. A palavra de Deus sobre promessa, sobre Deus, sobre o trono. Porque quando Deus cita a sua palavra, ela é com garantia. Deus é organizador, irmãos, até no falar. Aleluia! Deus, ele é organizador, sabia? Ele é programador, ele faz o projeto, ele é organizador, ele é controlador, ele é liderador, o Senhor da glória. Aqui no Salmo de número 132, quando o homem de Deus, descobrindo quem é Deus, aleluia, descobrindo quem é Deus, então ele expressou, diz aqui a palavra de Deus, Salmo 132, versículo 13 e 14. Porque o Senhor elegeu quem? Desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Precisa crer na palavra e viver melhor. Uma realidade que é inspiração diz para sempre, ponto e vírgula. Aqui habitarei, pois o desejei. E aqui é. Agora, onde nós lemos hoje? Onde foi que nós lemos? Hebreus 4, versículos 14 ao 16. Que a mensagem no sentido vai direto para onde? Menciona quem era Cristo, menciona quem é Cristo e onde está Cristo, e revela os que estão ligados lá. Segurança máxima, glorificado é o nome dele. Agora Deus revela aqui na palavra: este é o Senhor, é ele tem vontade própria, ele escolheu porque ele quis escolher. Mas ele não escolheu Sião somente para a habitação dele, ele escolheu Sião para que ele habitasse e dali distribuísse a riqueza para os que estão ligados ao trono de Sião, ao trono de Deus que é Sião. Cheguemos com confiança ao trono da graça, assim de alcançarmos o que? Misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? É uma palavra que vem de duas frases. Duas. Vem de miséria para culto. O pecado leva a pessoa em estado de miséria, sem acepção. É pecador estar nesse estado.
E o pecador, em estado de miséria, se arrepende, chega perante Cristo com um coração puro e arrependido, e o Senhor da glória passa a levar ou carregar aquele ex-miserável dentro do coração de Deus, porque fez com aquele pobre miserável um acordo. Glória a Deus, um acordo. Cheguemos, pois, ao trono da graça, a fim de alcançarmos o que? Acordo. Ninguém vive sem misericórdia, ou sem a misericórdia de Deus, porque é o acordo que nos mantém em santidade constante. Oh, aleluia! Os que recebem a sua boa e gloriosa palavra. Sião representa o que mesmo? O trono de Deus. Lemos literariamente. Mas no capítulo 14 do Apocalipse, versículo 1 ao 3, João contempla o coral redimido pelo sangue de Cristo de 144 mil vozes, que substituiu aquele coral que o anjo que o pegou, o tragou, e agora aquele coral de 144 mil vozes, cada 12 mil das tribos de Israel, em cima de qual monte? É o monte, o trono. Glória a Deus, é o trono. E a palavra nos diz que a igreja está ao redor do trono. Eita Deus maravilhoso! Em cima do monte Sião, vinha um coral de 144 mil vozes. Monte Sião. Trono. Se o trono de Deus abalar, os que confiam nele abalam. Isso não acontecerá nunca. É linda a palavra. Em cima do trono, representante da restituição da glória, que foi desviada desde que houve guerra nos céus. Mas tudo passou, tudo passará, mas a palavra não passa, porque ela é do trono. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor, disse ele, as minhas palavras não hão de passarem. Por quê? Porque elas emanam do trono, e o trono permanece para sempre, e a igreja está ligada no trono. Oh, aleluia! Glorificado é o nome do Senhor da glória. Cheguemos, pois, com confiança ao trono dos presentes, ao trono da graça, a fim de sermos ajudados. Por que ajudados? Porque esse corpo não, a carne não converte. Quem sabe? Sabe ou não? A carne converte? A Bíblia, não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz que a carne não converte. Lá em 7 de Romanos, no capítulo 7 de Romanos, Paulo, homem portador das primícias do Espírito, como nós somos também, pela graça do Senhor, mas ele expressou, a minha carne não se converte. O que eu não quero fazer, às vezes faço. Só que ele perseverava porque reconhecia que ele estava vivendo com uma tentação que não era acima do que ele podia suportar. É a tentação causada por qual motivo? Pela carne. Porque a tentação causada pelo diabo, a palavra diz que o diabo, desde que a pessoa aceita Cristo, o diabo que estava ao redor, passou para o mais perto ou mais longe? Mais longe. Então a tentação que vem, ela vem mais pela carne, a menos que a pessoa dê lugar àquele que está mais longe e ele chega e invade a pessoa. Deus permite se a pessoa der lugar, mas a carne não, ela é presente, ela está presente, ela não se converte, e é por isso que pedimos, precisamos estar sempre
fazendo conserto diário. Conserto diário. Antes que o sol entre, peça perdão, porque às vezes a carne peca. Ela não quer irou. Não pretendeu falar uma palavra errada, mas falou. Não pretendia praticar uma ação, mas praticou. Só que dentro de nós tem uma pessoa forte, que ajuda a pessoa fraca, é o Espírito Santo. E ele diz, pede o perdão e ele te libertará. Louvado o nome do Senhor. Por isso que ele tem chegado depois que a igreja for restituída, arrebatada com Cristo, aí não chegaremos mais ao trono da graça, estaremos convivendo direto com o trono da graça. Seremos iluminados pela luz de 7 belezas, acima da luz do sol e a estrela da primeira grandeza, que é Cristo Jesus, que brilha desde o trono da graça. Oh, louvado e glorificado é o nome dele. Que esta boa palavra, eu cheguei até o horário, que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. Quer ser curado fisicamente? Receba a palavra. Receba a palavra com responsabilidade. Jesus ele disse isso pelo ministério do profeta Isaías. Quando o coração recebe a palavra levianamente, a pessoa pode até ser curada da enfermidade física, mas ela vive errante, como ovelha que não tem pastor, porque ele não compreendeu a palavra. Então nós estamos em segurança máxima. O mundo está cambaleando, o mundo físico está como bêbado, cambaleando, como escreveu Isaías. Agora, os que creem no Senhor não está cambaleando, está firme como o trono de Deus. Oh, aleluia! E permanece para todo sempre. Que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. Daqui a pouco todos irão para os seus devidos lugares, mas está ligado aonde? Ministério pessoal. Eita Deus maravilhoso! Eu tenho meu ministério pessoal. Daqui a pouco haverá, às vezes até mesmo aperto, lutas, problemas, até perigo. E no momento do perigo não dá tempo de ficar fazendo sacrifício repetitivo, não. É só dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, lá no trono, é agora. E Deus nos guarde nessa boa palavra. A palavra de Deus. Aí não tem algum aviso? As ofertas, quem trouxe, ajude com amor, com alegria. Os irmãos e as irmãs já descobriram que é um momento muito alegre, um momento de ofertar. Quem já descobriu? Deus nos valorizou tanto que Ele nos confiou ser administrador das mordomias dele. Imagine um momento você dizer assim: olha, mesmo que não trouxe a oferta hoje, mas trouxe o corpo como sacrifício vivo. Oh, aleluia! A Deus. É uma coisa linda. E você oferta com alegria, porque é a alegria do Espírito Santo. Não é uma alegria emocional, é uma alegria com compreensão. Deus só podia ter mandado um querubim, mandado um serafim para ser administradores aqui, não. Ele escolheu esses vasos de barro, mas beneficiados pelo tesouro divino que vem lá do trono. Glorificado é o nome dele, é verdade. Por isso não devemos menosprezar ninguém. Na obra de Deus, ninguém é sem valor. Todos, creio, são bem-sucedidos. Deus de glória, receba a oferta dos teus servos, Senhor, que o Senhor tens preparado. Porque, na verdade, Senhor, na glória, o Senhor prepara tudo primeiro, meu Deus. E tudo que recebemos vem do céu. Glória a Deus. Aquilo que é bom para glorificar o teu nome. Meu Deus, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, a nós apresentemos as nossas ofertas. Amém.
E graças a Deus. E com amor, com alegria, maravilha, não é? Maravilha de Deus. Amado do Senhor, nosso amado Deus. Bendito és o nome do Senhor. E Deus continua abençoando. Tem aqui os envelopes, eu não sei se é esse aqui mesmo para passar, é esse mesmo? Tem alguém que pode passar? Passa aí, a irmã. A senhora está vendo que ninguém se embalou na obra? A senhora está fazendo uma obra que quem deveria fazer essa obra? É nós, hein? Eita maravilha, a obra é nossa. O trabalho é nosso, é bom, é nosso. Não parece tanto, mas assim que a palavra nos ensina. E Deus continua abençoando. Fica salvo aqui, irmão. Deus continua nos abençoando. Graças a Deus e aleluia. E Deus continua abençoando a igreja firmada onde? Cristo. E Cristo está onde? No trono. No sentido de identificação, Ele está no trono. E no sentido de socorrer, Ele é em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo que precisamos, Ele está presente. Então, que Deus continua mais uma vez. A outra terça já tem alguém, né? Escreve? A outra terça já tem alguém. Vocês que sabem. Não, tá. Entendi. Então vamos caminhando, não é? Você não pode marcar num fechado, porque não sabe o dia da manhã. Em pé. Mas querendo Deus, na outra terça estaremos, né? Querendo Deus, na outra terça estaremos aqui. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos ligou. Desde Cristo ao trono da graça. Ligado lá, é uma realidade. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho que Ele nos deu e apresentar. Glória a Deus. Gostaria as irmãs todas aqui na frente fazer oração pela família. Vamos orar pela nossa casa, nossa família, pelo nosso país, pelos aqueles que estão em cima de um leito de dor. Igreja, porque são tantas pessoas precisando de socorro, Senhor. Então vamos orar dessa manhã por todos que precisam do Senhor. Porque tem pessoas nessa manhã em cima de uma cama, outros estão chorando por ter doente querido. Então que nós venhamos apresentar aos doentes, aflitos, tem pessoas muito necessitadas. Vamos orar nessa manhã para que o Senhor
de alegria, fora e por dentro. Vamos agradecer a Deus. Tem alguém que não é crente aí, está Maravilha de Deus. pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, irmãos que congregam outros ministérios conosco. Tem alguém? Então vamos agradecer a Deus. Seja cuidando em nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos ainda na outra terça-feira, querendo Deus, até analisando o tema, época mais rica em servir a Deus. E nós está tudo no arroxo, tudo muito na ansiedade, mas o tempo é rico, porque o Espírito de Deus é derramado em forma de plenitude. Só não enriquece espiritualmente. Quem não dá lugar para Deus É verdade, irmão. A irmã Mara. Mara, esposa do irmão Cabral. Isso. É verdade. Só não vive bem quem não dá. Não dá lugar para Deus, né? Porque a abundância está em Para todos, né? É verdade. Vamos agradecer a Deus. Oh, glória, Deus é maravilhoso. Estamos se agradecendo por esse trabalho maravilhoso, apresentando também, Senhor, a nação de Israel, e é o meu Pai, desse culto maravilhoso nessa manhã, meu Pai. Ó, Pai, Deus, obrigado pelo teu amor, pela sua bondade, meu Pai, por esse eu que leva no quarto. Amém. 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 No nome de Cristo. também tem, eu dar um pouco lá para a Cristina. A palavra é Cristina e educação. Ela vai ser.